Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja convosco. Olá, eu sou Lucas Neto, servo do Senhor Jesus, separado para o Evangelho de Deus. Bem-vinda e bem-vindo ao nosso culto racional denominado Palavra do Senhor. Um culto em que dedicamos e consagramos ao Senhor Jesus. Um culto em que nós nos apresentamos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Por gentileza, abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 2, versículos 15 ao 17. Na sequência, nós vamos ler Gênesis 3, 1 ao 6. E na sequência, vamos ler Gênesis 3, 22 ao 24. Gênesis capítulo 2, versículos 15 ao 17, diz assim a palavra do Senhor. E tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis capítulo 3, versículos 1 ao 6, diz assim a palavra do Senhor. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comerás de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E, vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Gênesis capítulo 3, versículos 22 ao 24, diz assim a palavra do Senhor. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada, que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos então agora entrar à presença do Senhor na sala do trono, em oração. Eterno Deus, é no nome do Senhor Jesus que nós estamos na tua presença, neste culto racional denominado Palavra do Senhor. Um culto em que dedicamos e consagramos ao nosso Pai eterno. Um culto em que estamos a nos apresentar como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Recebe, Senhor, o nosso clamor, recebe as nossas orações, as nossas súplicas, mas também, ó Deus, recebe o nosso louvor e a nossa adoração.
O Senhor é o nosso Deus, o único Deus do universo. Deus que nos salvou e que nos concedeu a vida eterna. Um Deus que perdoou os nossos pecados. E nesse momento de súplica agora, ó Senhor, eu oro pelas mães que perderam os seus filhos. Que dor maior pode ter, Senhor, uma mãe que perde um filho? E nesse sentido, ó Deus, eu estou a interceder por cada mãe que perdeu o seu filho, não importa a circunstância. Que o Senhor, com o seu poder, com a sua autoridade, venha a consolar e confortar cada mãe. Que elas possam, ó Deus, contemplar uma forma de preencher a sua saudade, o seu coração, do seu filho, da sua filha, que partiram de forma precoce, separando momentaneamente aqui, neste ambiente em que vivemos. Que o Senhor abençoe cada família, que o Senhor abençoe cada casa. Te apresento agora, Senhor, cada pessoa que está a acompanhar esta oração e até mesmo realizar este momento tão maravilhoso, tão agradável, tão lindo que nós temos de conversar com o nosso Deus. Nos abençoa, Senhor, na nossa vida, em todas as áreas, quer seja financeira, quer seja profissional, quer seja familiar, quer seja, ó Deus, em qualquer situação que estejamos. Porque como diz o salmista, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei, porque temos um Deus de poder, um Deus que tudo pode realizar, nos guardar, nos proteger, nos abençoar em todos os sentidos. Nos dá discernimento, Senhor, e entendimento para a palavra que vai ser pregada hoje, que nós possamos ouvir, compreender e praticar todos os ensinos do Espírito Santo que vão ser emanados, manifestados, falados neste culto racional, palavra do Senhor. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos com fé. Amém. Muito bem, nós, a partir deste texto bíblico lido, na realidade, 3 porções do texto do livro de Gênesis, nós temos como tema da pregação de hoje a corrida para o sepulcro da vida. Vou repetir o tema da pregação de hoje: a corrida para o sepulcro da vida. Na narrativa do texto bíblico, nós observamos no primeiro texto a ordenança do Senhor. E que ordenança foi essa? Deus colocou Adão no meio do jardim do Éden e ordenou-lhe que não tomasse do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Esta foi a ordem que o Pai Eterno deu a Adão. Não tome do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Numa sequência da redação do texto lido, houve então a desobediência de Adão e Eva. Eva realiza então um diálogo com a serpente. No caso, a serpente, tipificada aqui pelo diabo. E este engana a mulher, como diz a palavra do Senhor. E engana Eva de forma persuasiva. Primeiro ponto, dúvida a ordenança do Senhor sobre o comer o fruto da árvore do conhecimento do bem
e do mal, e ter como consequência a morte. O diabo colocou em dúvida na alma de Eva, da mulher, se realmente ela comesse o fruto, ela não iria morrer. Em segundo lugar, o diabo afirmou que se Eva comesse desse fruto, seria igual a Deus. Ou seja, ela seria igual a Deus, especialmente no que diz respeito ao entendimento, ao conhecimento. E Eva, tendo estas duas mentiras faladas pelo diabo, a de que ela, se comesse do fruto, não morreria, e que se ela comesse do fruto seria igual a Deus em entendimento, ela comeu do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. E também, não só isso, ela deu o fruto ao seu marido. E mesmo o seu marido, Adão, sabendo da ordenança do Senhor que não comesse do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, ambos, Adão e Eva, desobedeceram ao Senhor. Então, a partir daí, desta desobediência, e o ponto central do pecado não é a desobediência de Adão e Eva. Houve então a consumação da morte anunciada. Diante do conhecimento do bem e do mal, experimentado por Adão e Eva, eles morreram para Deus e foram expulsos do jardim do Éden, para não terem acesso à árvore da vida, ou seja, a vida eterna. E assim, morreram para Deus e pereceram, sofreram, distantes de Deus e sem Deus. Sofreram, pereceram, distantes de Deus e sem Deus. Mas aí vem então a pergunta, a indagação. Qual é o significado do fruto da árvore do bem e do mal? Porque na realidade, a desobediência de Adão e Eva ao Senhor, quanto à ordenança de não tomar do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, não é, na realidade, o ponto central do pecado. Apesar da desobediência a Deus ser realmente um pecado. Então, este registro bíblico do Jardim do Éden, que nós lemos aqui, é um texto, ele não é um texto apenas histórico, que conta uma história, muito menos um texto lúdico ou simbólico, como muitos estão a interpretar. Também, longe de ser um texto figurativo, para apenas simbolizar uma desobediência. Este texto é um texto de uma profundidade abissal do ponto de vista espiritual, com implicações para a humanidade na Terra. Adão e Eva, no meio do jardim do Éden, em termos coletivo, representa a humanidade. Adão e Eva representam a humanidade. E ao conhecerem o bem e o mal, a fazer esta distinção do que é bem e do que é o mal, abriram o entendimento. E que entendimento foi esse? Que se abriu para os dois. Abriu o entendimento para viverem de forma independente de Deus. A partir daí, acharam que podiam viver neste planeta de forma independente, sem precisar de Deus. Sem precisar da direção de Deus. Sem
precisar presidir as suas respectivas vidas pelo Senhor. Tiveram então esta ilusão de que não precisavam de Deus para viver. E ainda uma outra ilusão, que possuíam toda a autoridade e poder para reger a terra, dominar a terra, que tinham toda a autoridade e poder para julgar, que tinham toda poder e autoridade para escolher, que tinham todo o poder e autoridade para enfrentar os problemas materiais e existenciais deles mesmos, por que não dizer psicológicos, os problemas da alma, os problemas do espírito, bem como do corpo. E que eles tinham também esta ilusão de que tinham poder e autoridade para realizar tudo segundo o conhecimento humano, sem a direção de Deus. Eis aí a essência do pecado de Adão e Eva, a partir da desobediência. A desobediência não é o ponto central. O ponto central é acharem que poderiam viver independentemente de Deus, que poderiam julgar qualquer coisa, que poderiam dominar a terra, que teriam também poder de escolher, de resolver todos os seus problemas, existenciais ou não. Ou seja, viver independente do Senhor. Você e todos nós, quem está acompanhando esta pregação, nós hoje somos o Adão e Eva no meio do jardim do Éden. Sim, você e todos nós somos o Adão e Eva no meio do jardim. Estamos na terra, vivendo segundo a ciência humana. E aqui nós não estamos de forma nenhuma desvalorizando a ciência humana. Ela vem de Deus também. Mas ela não está acima de Deus. Por quê? Porque a ciência humana, ela só descobre o que Deus fez. Deus está aqui, neste nível. A ciência está aqui. E deve ser usufruída por todos nós. Devemos embasar, sim, a nossa vida pela ciência humana, é importante. Mas a ciência, ela só descobre o que Deus fez. Ela descobre, por exemplo, como é que uma semente é plantada da terra e ela brota e se transforma em uma grande árvore e dá frutos. E a ciência humana vai estudar todo este complexo químico, biológico, feito pelo Senhor. É neste sentido que eu estou a falar. Então, nada de desprezarmos a ciência humana. E nesse sentido, por esta autossuficiência ilusória que a humanidade possui, em geral, o que acontece? Ninguém quer saber de Deus. Porque há uma centralidade na pessoa humana para a vida. Em todas as sociedades da Terra, praticamente. E nesse sentido, acha que pode, uma pessoa em si acha que pode viver, se mover e realizar tudo com total independência de Deus. Tal qual Adão e Eva lá no jardim do Éden. Quando o diabo disse para eles que se eles comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, iria abrir o entendimento deles e serem igual a Deus. Uma mentira. Ora, como ninguém quer saber de Deus, o débil e frágil raciocínio humano, ele não contempla
o preenchimento das necessidades do ser humano. O rei, filho de Davi, o rei Salomão, ele escreveu lá em Eclesiastes, no capítulo 3, versículos 10 e 11, que o coração do homem foi preenchido com a infinitude. Ou seja, o homem, o ser humano, tem o desejo de viver eternamente. E isso se consubstancia quando nós não queremos morrer fisicamente. A gente quer viver o maior tempo possível aqui na Terra. Na realidade, nós ansiamos a vida eterna. Mas nada vai preencher o coração do ser humano a não ser Deus. Porque Deus colocou infinitude no coração do homem. E infinito, quem tem esse atributo é só Deus. Só Deus é eterno, só Deus é infinito. E só Ele pode preencher o coração do ser humano. Posso ter um desejo, alcançar esse desejo, mas daqui a pouco esse objeto ou essa, vamos dizer, vitória que eu tiver, o que eu desejei, não vai mais preencher o meu coração. Só Deus preenche o coração do ser humano. E por isso eu estou a te dizer neste momento que você entregue a sua vida a Jesus, para que Ele preencha o seu coração. Então você precisa esvaziar o seu coração de todas as suas convicções, ainda que tenha o maior valor para você, mas esse valor não é maior do que Deus no seu coração, para perdoar os teus pecados, para a tua salvação, para que você tenha a vida eterna com o Senhor. Impera entre nós, e quando eu estou falando entre nós, eu estou falando da humanidade, impera entre nós a violência, impera entre nós o julgar, o matar, a busca no acúmulo de riquezas, a ganância, o egocentrismo, o egotismo, que é a egolatria, ou seja, se gabar de si mesmo. Impera entre nós o pecar e pecar contra o coração de Deus. Olhe lá, se todos os dias, se nós não orarmos e vigiarmos, a gente está pecando contra Deus, pecando contra o Senhor. Somos insensíveis quanto às condições de necessidade das pessoas que estão aí pelas ruas, passando fome, pelas pessoas que estão doentes. Somos insensíveis até mesmo às necessidades do povo mais necessitado. É isso. Nos arvoramos até mesmo a dizer quem é do bem e quem é do mal. Passamos a ser os juízes para dizer isso aqui é do bem, isso aqui é do mal. Sem referencial nenhum, a não ser o referencial do que pensamos ou interpretamos. E isto como resquício da erva daninha do conhecimento do bem e do mal lá no Jardim do Éden. Então veja que esse afastamento de Deus por parte do ser humano parte de uma desobediência, mas a essência desse afastamento, desse querer viver independente de Deus, não dar valor às coisas de Deus, isto é, não ter piedade cristã, é a partir desse conhecimento do bem e do mal.
da autoconvicção, da autossuficiência, suposta autossuficiência. Porque não existe ninguém autossuficiente. Precisamos de Deus. Eu preciso de Deus para viver. Você precisa de Deus para viver. Eu conclamo neste momento, entregue a sua vida a Jesus. Ficamos perplexos com as atrocidades que ocorrem nas sociedades da terra. E quantas atrocidades! E muitas vezes até culpamos o Senhor por isso. Por quê? Porque nós estamos vivendo nesta Babel social na terra. E a gente culpa o Senhor dizendo, por que Deus permite isso? Porque as pessoas sofrem. Nós fazemos essa pergunta. Porque existem injustiças. E etc, etc, etc. E dizendo, culpando ao Senhor. Mas é porque nós vivemos no conhecimento do bem e do mal, segundo as nossas convicções, segundo os nossos julgamentos. Hoje, nós somos a árvore do bem e do mal, que rejeita ou esquece do Senhor. Estamos numa condição de morte física e espiritual vivendo sem Deus. Não queremos saber do Senhor. O Salmo de número 14, versículos 1 ao 3, diz assim: disseram os nécios no seu coração, não há Deus. Quantas pessoas estão a dizer isso? E não é o dizer, eu não acredito em Deus. Não. Pode até dizer, eu acredito em Deus, eu sou de Deus. Mas não vivem a essência do Evangelho de Deus. Versículo 1, Salmo 14, vou repetir. Disseram os nécios no seu coração, não há Deus. Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento das coisas de Deus e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem. Não há sequer um. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então observe que o nosso estado, a nossa condição espiritual, necessita do Senhor, necessita de Deus, para tirar de nós essa erva daninha da ciência do bem e do mal, lá do conhecimento. Quando eu estou falando da ciência, estou falando do conhecimento do bem e do mal, lá do Jardim do Éden. O ser humano, para se libertar dessa erva daninha do bem e do mal, lá do Jardim do Éden, precisa de Deus. A humanidade está morta no conhecimento do bem e do mal. Eu vou repetir. A humanidade está morta no conhecimento do bem e do mal. Mas há uma esperança para a sua vida. Há uma solução para a sua vida. Há uma esperança para a minha vida. Há uma esperança para a vida de todos os seres humanos. Há uma solução para a vida de todos os seres humanos. João capítulo 20, versículos 1 ao 10, diz assim a palavra do Senhor. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro.
e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi Simão Pedro e ao outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. Presta atenção agora no versículo 4. Pedro e o outro discípulo, que aqui é João. Versículo 4 diz: e os dois corriam juntos. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Talvez não, certamente João era mais jovem do que o apóstolo Pedro. E os dois saíram correndo depois da notícia que Maria Madalena deu a eles que o sepulcro estava vazio. Mas ela fez uma avaliação equivocada de que haviam roubado o corpo do Senhor Jesus. E eles correram, sem parar, em grande velocidade, sem titubear. O versículo 5 diz: e abaixando-se, viu no chão lençóis. Aleluia! O sepulcro vazio. Ele ressuscitou, não está aqui. E abaixando-se, viu no chão lençóis. Todavia, não entrou. Chegou, pois, então, Simão Pedro. João se abaixou e viu os lençóis, mas não entrou no sepulcro. Mas chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça, sobre a cabeça de Jesus, não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte, da forma como foi enrolado na cabeça de Jesus. Versículo 8. Então entrou também o outro discípulo, aí João entra no sepulcro, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Porque ainda não sabiam a Escritura que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para a casa. Os apóstolos João e Pedro, após serem avisados por Maria Madalena, e aqui eu vou fazer um resumo, que o corpo de Jesus não estava mais no sepulcro, ao qual fora sepultado, correram para lá e constataram que o sepulcro estava vazio, e os panos e lençóis que cobriam o corpo de Jesus estavam enrolados no formato do corpo de Jesus, no lugar à parte. O sepulcro de Jesus é o único que está vazio até o dia de hoje. Porque todos que ressuscitaram, inclusive Lázaro, eles morreram novamente. Aqueles que ressuscitaram na crucificação de Jesus morreram novamente. E os restos mortais estão lá. E todos os seres humanos que nasceram, viveram e morreram, os restos mortais estão no sepulcro. Mas o único sepulcro do mundo, de todos os tempos da sociedade humana, desde Adão, que está vazio, é o de Jesus, porque ele ressuscitou. Jesus, Filho de Deus, se despojou de toda a glória no céu, veio a este planeta, caminhou para a cruz, um justo pagando a dívida dos injustos, nós, seres humanos. Foi crucificado, morreu, foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou. E por isso o túmulo está vazio. Quero dizer a você que, por estar vazio,
o túmulo de Jesus, ele ressuscitou. Concedendo então a garantia de nossa ressurreição. Isso quer dizer que nós vamos também obter esta ressurreição. Ou ter os nossos corpos transformados na vinda do Senhor Jesus, porque Ele virá buscar a igreja. Isso poderá acontecer a qualquer instante. Jesus venceu a morte. Jesus venceu as consequências do conhecimento do fruto da árvore do bem e do mal, que nos afasta de Deus. Sabe por quê? Porque Jesus é a árvore da vida. Jesus é a árvore da vida que foi plantada no Monte Calvário. A cruz ali significou, com Jesus lá crucificado, a árvore da vida para a humanidade. Para você e para mim, para todos nós. Ele morreu para a remissão de nossos pecados e para a nossa salvação. Esta semente divina, que é Jesus, foi guardada no coração da terra, num sepulcro. Mas ao terceiro dia, esta semente divina brotou com vida plena. Jesus ressuscitou para nos conceder vida eterna e vida com abundância. E eu quero dizer a você que está acompanhando esta pregação: Jesus é a árvore da vida que anulou os efeitos da ciência, do conhecimento da árvore do bem e do mal, que nos afastou de Deus. A desobediência de Adão e Eva foi o ponto original, mas a essência foi esse conhecimento do bem e do mal, que colocou no entendimento do ser humano em pensar de forma ilusória que pode viver sem Deus. Você não pode viver sem Deus, eu não posso viver sem Deus. Apocalipse capítulo 2, versículo 7 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Entrega a tua vida a Jesus Cristo, porque Ele morreu na cruz por você e por mim, para a remissão dos nossos pecados, para nos conceder salvação e vida eterna, para nos conceder exatamente esta oportunidade garantida de comer do fruto da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Apocalipse 22, versículos 1 ao 2 diz: e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma e de outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos de forma contínua, dando seu fruto de mês em mês, de forma contínua. E as folhas da árvore são para a saúde das nações, a saúde da humanidade, de todas as pessoas que confessam Jesus como seu Salvador e Senhor, de todas as pessoas que creem no sacrifício de Cristo. A palavra ali diz que João entrou no sepulcro depois de Pedro, viu que o túmulo estava vazio e creu no que Jesus ensinara a eles.
que havia necessidade de ser crucificado, morto, sepultado, mas que ao terceiro dia ressuscitaria. Apocalipse 22:14 diz, presta atenção, bem-aventurados, felizes, são aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Que cidade é essa? Nova Jerusalém, que desce do céu. A nossa morada definitiva, eterna com o Senhor Jesus. Preste atenção, entrega neste momento a tua vida a Jesus. Muitas pessoas ainda permanecem regando a árvore do conhecimento do bem e do mal na sua vida. Muitos ainda estão a regar esta árvore. E muitas vezes até dizendo que são filhos e filhas de Deus, que creem em Deus, mas regam, colocam água abundante nesta árvore do conhecimento do bem e do mal, no seu viver. Isto é, querendo viver segundo as suas convicções e pensamentos humanísticos, achando que podem viver e sobreviver segundo as suas próprias forças e inteligência. Sem Deus, diz a Bíblia, que sem Deus nada podemos fazer. O Senhor Jesus disse isso. Sem mim nada podeis fazer. Entrega a tua vida a Jesus. O Espírito Santo falou. Falou contigo hoje. Falou comigo. Falou com todos nós. Portanto, faça como o apóstolo ou os apóstolos João e Pedro. Realize agora mesmo uma corrida para o sepulcro da vida. Isso quer dizer que o sepulcro é a sua morte para o mundo, a sua morte para o conhecimento do bem e do mal. E o seu ressurgimento, a sua ressurreição para a vida que é Jesus Cristo. Tem que ser uma corrida rápida, como os apóstolos fizeram, com velocidade, para o sepulcro da vida que é Jesus. Porque o túmulo de Jesus está vazio. Hoje é vida e vida abundante. Creia e entregue a sua vida a Jesus. Vamos fazer uma oração final, encerrando então este culto racional, palavra do Senhor. Eterno Deus, é no nome do Senhor Jesus que nós continuamos na tua presença, com alegria e refrigério na alma e no espírito, porque recebemos do Senhor a palavra de vida. Recebemos do Senhor a essência do que é o pecado e a essência do que é a vida eterna com Cristo, porque Ele é a árvore da vida. Só Ele pode produzir os frutos que precisamos para o nosso vigor espiritual, para o nosso sustento espiritual, para a nossa maturidade espiritual. Compreendemos bem esta mensagem, Senhor, e nos ajuda a viver o cristianismo, uma vida piedosa cristã, sem rótulos, sem fingimentos, mas de forma real e plena, segundo o teu pensar, segundo o teu dirigir, segundo o teu presidir. Vá ao encontro desta pessoa que ouviu esta mensagem, Senhor. E que muitas vezes
compreendeu o Jesus histórico, mas ainda não tem uma compreensão plena do Jesus, Filho de Deus. Abre o entendimento para a árvore da vida. Porque esta pessoa é teu filho. É filho de Deus. Esta pessoa é filha de Deus. Porque é tua criação. E foi por ela que o Senhor foi crucificado, morto, sepultado, mas ressuscitou, dando também a oportunidade a todo e qualquer ser humano que confessa Jesus como seu Salvador e Senhor, a garantia da ressurreição. Porque sabemos, e a tua palavra registra, que um dia o Senhor vai retornar a este planeta para resgatar a sua igreja espiritual. Te apresento cada pessoa, Senhor, que acompanhou este culto racional, palavra do Senhor. Concede-lhes paz, saúde e prosperidade. Resplandece o teu rosto sobre cada um, cada uma. Nos concede misericórdia e proteção. Nos ilumina, Senhor. Nos dá a paz que só o Senhor pode nos conceder. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos com fé. Amém. Chegamos então ao final de mais um culto racional, palavra do Senhor, graças a Deus. E eu quero agradecer de uma forma muito carinhosa a sua participação neste culto. E pedir que, segundo a orientação do Espírito Santo do Senhor, você envie este sermão, esta pregação a uma, duas, três ou mais pessoas. Porque assim você, eu e nós estaremos realizando a nossa missão. Nós, como cristãos, só temos uma missão muito simples. É pregar o Evangelho de Cristo a todo e qualquer ser humano. E isso não quer dizer que é um dom especial. A pregação é dizer que Jesus salva. É dizer que Jesus concede a vida eterna. Já tive a oportunidade de falar e vou dizer novamente. Uma pessoa disse uma frase para mim e isso ardeu o meu coração. Houve então um fogo flamejante quando ele disse para mim: Jesus Cristo é a solução para a tua vida. Faça isso. Essa é a nossa missão. Pregar o Evangelho de Cristo. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória sempre é de Deus. Até ao nosso próximo culto racional, palavra do Senhor. Isto, se Deus permitir.